É engraçado porque às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda.
Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. E eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude,
para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa: eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho, não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada. Não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus. Não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados: a amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz: olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, não é? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não com as pessoas? E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz: puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar a impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor,
todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica, esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque, veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo, não sei se, eu acho que era no Comando da... Aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, aí começou a me ouvir falar, quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra... ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro eu estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade. E ainda sofro muito, porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor. E vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus, e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço. Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela, às vezes, considerada por muitos como uma frescura, como, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei
que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom, e eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal, e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristecem, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança, e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava se avolumando, e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volto a dizer, a gente toma o remédio na hora certa, procura o profissional na hora certa, e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal?
que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocélio, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio, de repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas, em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. A gente reflete questões pertinentes sobre a dinâmica do ganhar e do perder na nossa vida, né? Quando é que a gente sabe que está ganhando, quando a gente sabe que está perdendo, né? É tudo muito difícil. É muito difícil a gente conseguir saber onde é que a gente perde, onde é que a gente ganha. E às vezes só a experiência do distanciamento, depois de ter passado um tempo, é que a gente vai chegar à conclusão se a gente ganhou ou perdeu. Às vezes eu acho que eu estou ganhando hoje, mas de repente quando o tempo passa, eu vou olhar para trás e vou descobrir que aquilo que eu achei que eu estava ganhando, eu estava perdendo. Ou então aquilo que eu achei que eu estava perdendo, depois de um tempo passado eu olho e descubro que na verdade eu ganhei. É a vida. E é sobre isso que nós escrevemos neste livro. Como é que nós podemos ter um pouco mais de clareza sobre a dinâmica do ganhar e do perder? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente acaba vivendo melhor essa dinâmica. A gente começa a identificar que naquele momento em que a gente parece que está perdendo, na verdade a gente pode estar ganhando. É como o aluno que precisa se preparar para o vestibular, né? Ele perde 1001 oportunidades no tempo em que ele está se dedicando aos estudos. Mas isso é importante. Porque ele está perdendo a oportunidade de ir naquela festa, ele está perdendo a oportunidade de estar lá no clube, mas ele está ganhando o conhecimento que depois lhe dará a oportunidade de ter uma boa faculdade, de fazer um bom curso e depois de ter a vida inteira para poder aproveitar, né? Uma das grandes dificuldades, minha gente, que na vida a gente enfrenta é justamente a gente não saber eleger o que é verdadeiramente importante na nossa vida. O que verdadeiramente importa neste momento. Você já parou para prestar atenção o quanto que a gente se perde em questões que não são importantes? Eu me recordo, eu tenho um casal, que são grandes amigos meus, apesar de ter muito tempo que eu não os encontro, eles moram em São José do Rio Preto, que é a Grazi e o Alex. E quando estava para nascer a primeira filha deles, na verdade eu fiquei sabendo que a Grazi está grávida da segunda, quando estava para nascer a criança, eles acordaram de madrugada e a Grazi passando mal para ir para o hospital. E aí ela naquela confusão, ela já com a malinha dela pronta, sentindo as contrações, né? E nada do Alex vir. Ela já parada na sala com a malinha para poder ir para o hospital e nada do Alex. Aí ela entra dentro do quarto, o Alex estava estendendo a cama. De madrugada. E aí diz que ela ficou assim irritada. Alex, pelo amor de Deus, eu estou aqui quase parindo um filho aqui no meio da sala e você arruma na cama. Claro, naquela hora, eu acho que ele também estava tão desesperado que ele resolveu o conflito dele a estender na cama, né? Mas veja bem, naquela hora, estender a cama não era importante. Ficasse bagunçado, quando voltasse, alguém iria arrumar. Mas às vezes a mesma coisa acontece na nossa vida. Uma coisa importantíssima está para acontecer, e ao invés da gente se dedicar àquilo que é importante, a gente começa a colocar atenção em bobagens, em coisas que não fazem a diferença. E aí, minha gente, nós perdemos a oportunidade de qualificar o momento presente, né? Quantas pessoas a gente encontra pela vida colecionando amarguras porque não souberam escolher bem naquele momento? O livro fala sobre isso. É importante demais a gente saber fazer escolhas. As escolhas, elas determinam se a gente vai ser feliz ou não. Aquilo que a gente escolheu hoje, aquilo que a gente está escolhendo agora, o contexto das escolhas é muito sério. É muito sério. Porque é esse contexto que vai nos dar o futuro. Eu fico muito triste, né? E vejo, às vezes, jovens
já aos 16, 17 anos, fazendo a opção pelo cigarro, fazendo a opção pela droga, fazendo a opção pelo álcool. Qual será o futuro de um rapaz que aos 16, 17 anos já optou pelos vícios? Será que o futuro vai ser promissor? É pouco provável. Por quê? A gente sabe o que a droga faz na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Você já viu alguém ser feliz com a droga? Nunca na minha vida eu encontrei alguém que fala, olha, eu só fiquei grande, eu só dei certo na vida porque eu bebi. Eu só dei certo na vida porque comecei a fumar maconha desde cedo. Não existe isso. A droga só tem o poder de nos fazer mal. Não tem outra coisa. Ela só faz mal àquele que escolhe. Agora eu fico impressionado de ver que tem gente que ainda escolhe. Ou então o namoro, né? Começa a namorar, tá vendo que não dá certo, que o namoro não está mostrando um bom relacionamento futuro e mesmo assim casa com aquela pessoa. Como é que pode querer ser feliz no futuro se não foi capaz de preparar a felicidade no presente? E aí, é disso que nós estamos falando. Às vezes a melhor maneira de ganhar é perdendo na hora. É você falando, olha, por mais que eu vá sentir falta de você, eu preciso terminar esse namoro. Porque nós não nascemos um para o outro. Nós temos incompatibilidades muito radicais, nós temos muita dificuldade de conviver, e eu não quero levar esse inferno para a minha vida, né? E às vezes o inferno da vida inteira é porque a pessoa não soube se livrar da paixão daquele momento, daquela hora. E aí escolhe errado, casa a si mesmo e depois vai viver uma dificuldade imensa ao longo da vida. Ou então não leva a sério o momento presente, não leva a sério o empenho que precisa ter, não educa o filho do jeito que precisa educar, não dispensa a ele o tempo que ele precisa. E aí, como é que faz? Como é que nós vamos ter um filho bem educado, uma pessoa que dê certo na vida, se no momento em que as pessoas escolheram por ela, escolheram errado? Isso é tão sério, gente, porque quando eu escolho criar o meu filho de qualquer jeito, eu estou privando este meu filho de encontrar o equilíbrio na juventude. Quando, como mãe, você abre mão de estabelecer as regras para que o seu filho compreenda a vida como ela é, tem regras, tem limites. Se a gente não estabelece os limites para os nossos filhos, nós estamos privando esses filhos depois de no futuro serem felizes, de se realizarem. Porque ninguém nessa vida pode ser feliz e se realizar sem conhecer as regras da vida, sem saber lidar com elas. Aí você tem essa geração do tudo pode, ninguém pode proibir de nada, ninguém pode cercar, ninguém pode dizer uma palavra mais, não. Cuidado. Aquilo que a gente deixa de fazer no momento presente pode ter consequências muito sérias na nossa vida e na vida dos outros. Quando a gente faz isso com as crianças, é um crime duplamente qualificado, não é? Por quê? Porque eu estou privando aquela criança de ter uma formação adequada. Por isso que não pode parir antes da hora, não pode ser mãe antes da hora, não pode casar antes da hora. Nós precisamos parar de acelerar as coisas.